Ontem, o presidente Donald Trump anunciou suas tarifas ao mundo, que foram valores ali bem acima do que se esperava. A gente pode pegar aí países com 30, 40, até 50% de tarifas sobre eles. E enquanto se esperava que essas tarifas fossem ser mais fortes contra a China, por exemplo, ou contra governos ali que Washington vê como adversários, recebemos uma lista muito ampla, com 180 países, desde países mais ricos até países mais pobres, até países aliados dos Estados Unidos. A gente tem aqui, por exemplo, tarifas para a China, que foi de 34%, que são muito similares às de Taiwan, que ficaram em 32%. Então, ninguém foi poupado dessa lista do presidente Trump. A gente vai conversar um pouquinho sobre muitos desses países que estão aí nessa lista, né? Tanto a lista com 180 quanto aquela que ele mostrou no anúncio, que tem ali por volta de 60 países. Vamos falar um pouco também da reação deles e o caso do Brasil, onde a gente vai ver a reação do Brasil. Essa tarifa de 10%, né, que ela ficou, na verdade, abaixo da expectativa, no caso brasileiro, e a lei de reciprocidade, que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Bem-vindos ao canal Guerras e Tratados e vamos falar um pouquinho sobre esse dia de hoje, 3 de abril, né, o dia posterior ao anúncio, né, das tarifas do presidente Trump. Ontem eu disse que seria um dia histórico e o próprio presidente Donald Trump afirmou isso. O que não se esperava é que esse anúncio fosse ter esse caráter de uma declaração de guerra comercial ao resto do mundo, né? A gente tem 180 países ali dentre aliados ou adversários dos Estados Unidos, então quase ninguém foi poupado dessa lista, mas muitos países estão de fora, exceções interessantes, a gente vai ver um pouquinho aqui, Rússia, Cuba, Belarus. Então vamos tratar um pouquinho tanto desses países que foram mais onerados por essas tarifas e aqueles que tiveram tarifas mais abaixo do esperado ou que não estiveram presentes aí nessa lista apresentada ontem, né? Eu queria fazer uma pergunta. Diz. Como assim não esperava que fosse uma guerra? Ele já estava falando desse sentido. Não, mas que ele botou 180 países do mundo, ninguém esperava que ia ser tantos países. Me deu vontade de perguntar na hora, como assim não esperava aquela voz que me deu, né? Talvez eu bote isso no corte do vídeo, assim. A gente teve também, após o anúncio, uma declaração do secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, que foi em um tom ali quase que ameaçador. Ele falou para os países não retaliarem e que, se eles não retaliarem, né, aquele valor ali podia ser tido como uma base para futuras negociações, né? Então eles estão querendo se propor a um diálogo, a negociações ali, né, mas já partindo de uma ameaça anterior, né? A gente teve quedas também nas bolsas de valores aí no mundo inteiro e só 2 bolsas de valores não caíram, que foi a Bolsa de São Paulo e a Bolsa do México, o que explica justamente que essas tarifas vieram mais baixo do que se esperou. No resto do mundo, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, a Dow Jones teve queda de 3%, a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, ela teve queda de até 5%. Só antes de comentar um pouquinho sobre os países, eu queria dizer que ninguém tem certeza exatamente sobre como vai ser essa base de cálculo nesses números apresentados aí por Donald Trump, né? A gente sabe que esses dados foram formulados pelo Conselho de Assessores Econômicos dos Estados Unidos, o próprio presidente informou isso, mas ainda não se tem certeza sobre essa base. Então a gente vai tratar desses números, mas não são números taxativos ali, categóricos. Bom, tratando do aspecto mais global, de que as tarifas foram maior do que se esperava, a gente tem países ali da Ásia com tarifas que englobam entre 30% e 40%, e os 2 países em que foram mais penalizados são o Lesoto, que é um país africano, e Saint-Pierre e Miquelon, que é um território francês. Quando você vai analisar isso aí, a corrente de comércio dos Estados Unidos com esses territórios e com esse país, o Lesoto, é muito pequena, a gente consegue ver um seguinte padrão, que esses países eles têm um superávit comercial com os Estados Unidos, então acredito que esse valor de 50% ele foi tomado com base nisso. Se vocês olharem aí na imagem que vai aparecer na tela, o Lesoto ele exporta um valor por volta de 180 milhões de dólares para os Estados Unidos, e a gente consegue enxergar, né, que são produtos têxteis, vestuário em sua maioria, e diamantes também, e importa um valor muito pequeno, aí de em torno de 3 milhões dos Estados Unidos, então acho que o cálculo foi baseado nisso. Se a gente vê também Saint-Pierre e Miquelon, ele compra mais dos Estados Unidos do que exporta, mas se a gente for analisar essa lista, tem alguns territórios ali que foram colocados, como as Ilhas Falkland e Malvinas,
da forma que você preferir chamar, que talvez foram impostos ali como uma pressão, né, para o Reino Unido ou para a própria França, né? Mas indo além desses países aí que eles são economias menos importantes, os países que foram mais penalizados, e aí a gente pode tratar mesmo que foram tarifas elevadíssimas, foram alguns países do Sudeste Asiático. Em primeiro lugar, o Camboja, com a tarifa de 49%, o Laos, com a tarifa de 48%, Madagascar, né, que é um país do continente africano, com a tarifa de 47%, e aí você tem o Vietnã, com 46%, e Sri Lanka, com 44%. Esses países a gente consegue identificar um padrão. E aí eu vou colocar as imagens para vocês aí das exportações deles para os Estados Unidos. E aí, além desses países do Sudeste Asiático, que são plataformas de exportação, né, de produtos têxteis e vestuário para os Estados Unidos, a gente tem também outros países da Ásia, né? A gente tem a Índia, que foi penalizada com a tarifa de 24%, aliados tradicionais americanos, como o Japão e a Coreia do Sul, em que foram penalizados, né, o Japão com 24% e a Coreia do Sul com 25%. Né? Eu tinha falado Índia 24%, mas é 26%. Economias ali em crescimento, né? A Indonésia com 32%, Tailândia com 36%. País que a gente viu agora recentemente a notícia do terremoto, né, e que ele está em guerra civil desde 2021, Mianmar, ele foi penalizado com a tarifa de 44%. E um dado interessante, curioso, né, é que a China e Taiwan foram quase penalizados com a mesma tarifa ali, né, de 34% para a China e Taiwan de 32%. Como eu até comentei num vídeo anterior, essas ações hostis dos Estados Unidos, né, elas propulsionam, né, elas impulsionam que esses países eles se unam para ter uma resposta conjunta, né? Japão, Coreia do Sul, China já anunciaram que vão fazer uma resposta conjunta a essas tarifas. Então, os Estados Unidos, com esse movimento, ele consegue colocar países que são tradicionalmente adversários ali, que têm inimidades e têm suas farpas historicamente, no mesmo lado para conseguir responder de forma unificada, de forma conjunta. Um país interessante que eu queria comentar também, eu já falei aqui dos BRICS, né? O Brasil foi 10%, China 34%, a Índia 26%, a Rússia ela não está nessa lista, mas eu vou comentar logo depois dos que não estão nessa lista. A África do Sul foi tarifada em 30%, né? Um valor bem alto aí, e isso aí vem dentro do momento em que esses dois países não estão se entendendo, né? A África do Sul ela colocou uma lei ali, uma lei interna sobre terras, que os Estados Unidos veem como discriminatória com os fazendeiros brancos, né, como se fosse uma forma de racismo. Mas é verdade. E ontem, na verdade hoje, os delegados da África do Sul eles estão para se reunir com os americanos, justamente para tratar disso aí, né, tentar melhorar um pouco as relações. A gente tem ali a Europa, né, que a União Europeia recebeu uma tarifa de 20%, né, e essas disputas com a União Europeia já estão se arrastando aí desde que o Trump chegou no governo, né, então foi meio que esperado, né, mas são tarifas altas, obviamente, né, e agora a gente também tem países aliados dos Estados Unidos, né, Israel recebendo uma tarifa de 17%, então a tarifa que Israel recebeu foi mais alta que a tarifa que o Brasil recebeu, ou que a tarifa que o Irã recebeu, por exemplo, que foi de 10%. Mas a justificativa ali é que o Irã é um país muito já sancionado, que já tem tarifas dos Estados Unidos, então esses 10% ali, né, eles são adicionados em cima já de um grosso muito grande, né, de sanções econômicas e comerciais que os Estados Unidos têm com esse país. Agora, por exemplo, países como o Iraque também receberam altas tarifas, e a Síria, que é um país que, depois agora da queda do Bashar al-Assad, está querendo se mostrar como um aliado do Ocidente, né? E é, de fato, um governo alinhado aos Estados Unidos. Ele recebeu uma tarifa altíssima de 41%, talvez ali como uma forma de pressionar também, né, esse governo a realizar alguma negociação ali, né? Agora, a gente tem também um piso, basicamente, que foi esse de 10%. Muitos países do mundo, inclusive a maioria dos países da América Latina, muitos países da África, eles foram tarifados em 10%, e essa foi a tarifa que recebeu o Brasil. A Argentina, por exemplo, o Milei, até ele se vangloriou ali de uma tarifa tão baixa, porque ele seria próximo do Trump, mas o Brasil recebeu a mesma tarifa, vários outros países receberam a mesma tarifa. E agora eu quero também falar sobre os países que não apareceram aí. Foram 11 países. E eu vou ler eles aqui para vocês. Belarus, Burkina Faso, Canadá, Cuba, México, Coreia do Norte, Palau, Rússia, Ilhas Seychelles, Somália
e Vaticano, ou a Santa Sé, né? Esses países aí, eles são curiosos e chamam a atenção, né? Rússia e Cuba, eles não foram tarifados, né? Mas a justificativa do governo Trump é que esses países, eles já têm ali um comércio tão ínfimo, né, com os Estados Unidos, ou eles já recebem sanções tão altas. No caso de Cuba, você já tem um embargo econômico, né, com um país que nem faria sentido, né, aparecer nessa lista de tarifas. No caso do México e o Canadá, é interessante também, né, mas eles já vêm se arrastando com tarifas desde o início do governo Trump, então meio que eles já estão tarifados, mas não tiveram tarifas adicionais aí, né? Isso também foi um dos motivos que a Bolsa do México ela não caiu, como a maioria das bolsas no resto do mundo. A Bolsa de São Paulo também, ela virtualmente não caiu, assim, ela meio que se manteve, né? Agora, falando das reações dos países do mundo, né, a maioria deles disse que ia tomar medidas, né, para retaliar essas tarifas, né? A China, por exemplo, né, por meio do seu ministro do Comércio, afirmou que a China vai tomar contramedidas para salvaguardar seus próprios direitos e interesses. A União Europeia também disse que está preparando um pacote aí, mas que está aberta para negociação. O comentário ali do Canadá foi frio, mas de certa forma otimista, né, dizendo que o Trump preservou alguns elementos ali que foram negociados entre eles. Mas na Ásia, a Coreia do Sul e o Japão, por exemplo, não anunciaram medidas de retaliação. Inclusive, o Japão informou que essas medidas são extremamente lamentáveis. E o comentário que eu acho que me deixou mais triste, assim, mais tocado, foi o do Camboja, que foi aquele país que recebeu tarifas altíssimas, foi 49%, se eu não me engano agora, que informaram que somos apenas um pequeno país tentando sobreviver. E para finalizar, e a gente também passar para a parte da leitura do projeto de lei, né, que foi aprovado, o Lula, né, ele defendeu ali o liberalismo, o livre comércio, dizendo o seguinte: defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor o protecionismo, o que não cabe mais no mundo de hoje. Agora vamos conversar um pouco sobre esse projeto de lei, né, a Lei da Reciprocidade Econômica, que foi apresentado no Senado na terça-feira, né, antes de ontem, e aprovado na Câmara ontem, em regime de urgência, e passado para a sanção presidencial, né? A gente vai ler um pouquinho aqui essa PL, né, PL 2088 de 2023. Vamos fazer uma leitura conjunta, né? Ela tem 4 páginas. Acredito que ela vai ter uma temática bem sintética, mas ela vai justamente, como está aqui no seu preâmbulo, né, estabelece critérios para suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual em resposta a medidas unilaterais adotadas por país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira e da outras providências. Vamos lá. Aumentar um pouco a tela aqui para a gente conseguir acompanhar. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, essa lei estabelece critérios para a suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual pelo Poder Executivo e em coordenação com o setor privado, em respostas a ações políticas ou práticas unilaterais de países ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira. Artigo 2º. Esta lei aplica-se na hipótese de adoção por país ou bloco econômico de ações políticas ou práticas que, primeiro, interfiram nas escolhas legítimas e soberanas do Brasil, procurando impedir ou obter a cessação, a modificação ou a adoção de ato específico de práticas no Brasil por meio de aplicação ou da ameaça de aplicação unilateral de medidas comerciais, financeiras ou de investimentos. Segundo, violem ou sejam inconsistentes com as disposições de acordos comerciais ou, de outra forma, neguem, anulem ou prejudiquem benefícios ao Brasil sob qualquer acordo comercial. Terceiro, configurem medidas unilaterais com base em requisitos ambientais que sejam mais onerosos do que os parâmetros, as normas e os padrões de proteção ambiental adotados pelo Brasil. Parágrafo único. Para a caracterização do dispositivo no inciso 3º, que é esse que a gente acabou de ler, desse artigo, serão considerados, primeiro, as respectivas capacidades do país ou do bloco econômico, nos termos do Acordo de Paris, promulgado pelo Decreto 9.073, de 5 de junho de 2017. Segundo, os seguintes parâmetros, normas e padrões de proteção ambiental adotados pelo Brasil são esses aqui listados, né? ABCDEF. A Lei número 12.651, de 25 de maio de 2012, que é o Código Florestal. As metas estabelecidas na Lei número 12.187, de 2009, que institui a Política Nacional de Mudança do Clima.
As metas estabelecidas na Lei 6.988, de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, os compromissos nacionalmente determinados no âmbito do Acordo de Paris, os atributos específicos no do sistema produtivo brasileiro, tais como a elevada taxa de energia renovável nas matrizes elétricas e energéticas, ou particularidades diferenciais ambientais brasileiros. E, por fim, outros requisitos ambientais aplicáveis. Artigo 3º. O Poder Executivo está autorizado a adotar contramedidas na forma de restrições às importações de bens e serviços ou medidas de suspensão de concessões comerciais, de investimento e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual e medidas de suspensão de outras obrigações previstas em qualquer acordo comercial do país nos termos dessa lei. Isso aqui é tão amplo nessa quantidade de medidas porque, por exemplo, no âmbito do OMC, né, ela está paralisada nesse momento, mas no âmbito do OMC, quando a gente tem disputas comerciais ali dentro, né, e que se coloca que o país ele pode retaliar outro país, essa retaliação ela não necessariamente ocorre naquele mesmo produto em que se é tarifado, né? Então, por exemplo, o Trump ele coloca uma tarifa de 10% ali, né? A gente não precisa, ou se colocasse uma tarifa sobre um produto específico, a gente não precisaria retaliar nesse produto específico, porque ele poderia não fazer efeito, né, dissuasório para que se retornasse a uma negociação. Então, aqui, essa amplitude de métodos, ela busca justamente retaliar onde que doa, né? E onde que pode doer, por exemplo, para os Estados Unidos, em serviços, em propriedade intelectual, e todos esses aspectos estão aqui listados. Aí, no primeiro ponto aqui, né? As contramedidas previstas no caput podem incluir de forma isolada ou cumulativamente a imposição de direito de natureza comercial incidente sobre importações de bens ou de serviços de país ou bloco econômico de que trata o artigo 2º dessa lei. Segundo, a suspensão de concessões ou de outras obrigações do país relativas a direitos de propriedade intelectual, nos termos, e aí ele lista os artigos, né, dessa lei 12.270 de 2010. Outras medidas de suspensão de concessões ou de outras obrigações do país previstas em quaisquer acordos comerciais de que o Brasil faça parte. Segundo aqui, contramedidas previstas no caput desse artigo deverão ser, na medida do possível, proporcionais ao impacto econômico causado pelas ações políticas ou práticas referidas no artigo 2º. Terceiro ponto, sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º, a adoção das contramedidas previstas no caput deste artigo deverá buscar minimizar o impacto sobre a atividade econômica e evitar o ônus e custos administrativos desproporcionais, porque, obviamente, a gente não queria estar colocando essas tarifas, né? Essas contramedidas que são colocadas, elas visam, né, um cenário de equidade, de reciprocidade ali no comércio bilateral entre os países, né? Então, não é porque se coloca uma tarifa que a gente vai taxar, né, desproporcionalmente, porque isso aí vai levar uma escalada e isso vai prejudicar não só o exterior, né, o país que está, o bloco, né, que está adotando essas medidas injustificadas contra o Brasil, mas também os próprios produtores e os próprios consumidores brasileiros. Vamos para o artigo 4º. Consultas diplomáticas serão realizadas com vista a mitigar ou anular os efeitos das medidas e contramedidas de que trata essa lei. Artigo 5º. As etapas para implementação do disposto nos artigos 2º e 3º serão estabelecidas em regulamento, que deverá prever, entre outras disposições, a realização de consultas públicas para a manifestação das partes interessadas. Segundo, a determinação de prazos para análise do pleito específico. Terceiros, a sugestão de contramedidas. Parágrafo único. A contramedida de que trata o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 3º deve ser justificada em caráter excepcional, quando as demais contramedidas previstas nessa lei forem consideradas inadequadas para reverter as ações, políticas ou práticas de que trata o artigo 2º. Artigo 6º. Em casos excepcionais, é o Poder Executivo autorizado a adotar a contramedida provisória, válida ao longo da realização das etapas de que trata o artigo 5º dessa lei, que foi o artigo que a gente acabou de ler. Artigo 7º. Só fazendo uma análise geral aqui, né? São 12 artigos. A gente está na última página. Artigo 7º. O Poder Executivo estabelecerá mecanismos para monitorar periodicamente os efeitos das contramedidas adotadas com fundamento nessa lei e na evolução das negociações diplomáticas, com vista a mitigar ou anular os efeitos das medidas e contramedidas de que trata essa lei. Artigo 8º. O Poder Executivo está autorizado a alterar ou suspender as contramedidas previstas no artigo 3º, considerando o monitoramento e as negociações de que trata o artigo 7º. Artigo 9º.
não se aplica o dispositivo do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 14.195 de 2021, na hipótese excepcional em que a proposta de adição ou de alteração do ato normativo preveja a imposição de licenças ou de autorizações como requisito para importações e decorra da decisão do Poder Executivo fundamentado nessa lei. Artigo 10, e aí vamos finalizando, é facultado ao Poder Executivo adotar a alíquota distinta de que trata o parágrafo 4º do artigo 2º da lei, em razão dessa lei aqui, 10.168 de 2000, em razão de decisão fundamentada nessa lei, e artigo 11, a alíquota de que trata o parágrafo 2º do artigo 33 da medida provisória, que são muitas informações, né? A gente poderia ir pensando cada um aqui, né? Também depois. A medida provisória número 2.228 de 2001 poderá ser alterada em razão da decisão do Poder Executivo fundamentada nessa lei, e, por fim, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, né? Senado Federal, 1º de abril, foi quando foi votado, depois passado para a Câmara e passado para a sanção presidencial, né? Ele foi votado na Câmara, né, ontem, dia 2, que foi justamente o dia do anúncio do presidente Trump dessas tarifas, e hoje é o dia que a gente está coletando, né, todas essas reações, todas essas consequências no Brasil e no resto do mundo sobre essas tarifas aplicadas, né, no que o próprio presidente Donald Trump qualificou como um dia histórico, né? Vamos conversar também um pouquinho aqui, para finalizar esse vídeo, sobre a nota do Ministério das Relações Exteriores, né, que o Itamaraty também publicou uma nota aqui relativa a essas tarifas. Vamos lá, entrando aqui nas notas à imprensa. E é interessante que o Vietnã ele foi taxado com uma tarifa tão alta, né? E o presidente Lula estava lá alguns dias atrás, né? Justamente uma oportunidade para impulsionar essa negociação com o Brasil, né? Vamos aqui. Medidas comerciais adotadas pelo governo dos Estados Unidos em 2 de abril de 2025. Nota conjunta do MRE e do MDIC, né, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O governo brasileiro lamenta a decisão tomada pelo governo norte-americano. Vou aumentar um pouquinho aqui. Lamenta a decisão tomada pelo governo norte-americano no dia de hoje, 2 de abril, de impor tarifas adicionais ao valor de 10% a todas as exportações brasileiras para aquele país. A nova medida, como as demais tarifas já impostas aos setores de aço, alumínio e automóveis 25%, né? Aço e alumínio, eu acho que também 25%, viola os compromissos dos Estados Unidos perante a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e impactará todas as exportações brasileiras de bens para os Estados Unidos. A OMC que ela está paralisada, né? E paralisada por conta dos Estados Unidos, né? A gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso em outro vídeo. Segundo os dados do governo norte-americano, o superávit comercial dos Estados Unidos com o Brasil em 2024 foi da ordem de 7 bilhões de dólares, somente em bens. Somado bens e serviços, o superávit chegou a 28,6 bilhões no ano passado. Trata-se do terceiro maior superávit comercial daquele país em todo o mundo, o que justifica, inclusive, né, que os Estados Unidos não tenham adotado uma tarifa tão alta, realmente, 10%. A gente olha os países que os Estados Unidos têm um superávit, eles caíram nesse piso aí, né, de 10%. Uma vez que os Estados Unidos registram recorrentes e expressivos superávites comerciais em bens e serviços com o Brasil ao longo dos últimos 15 anos, totalizando 410 bilhões de dólares, a imposição unilateral de tarifa linear adicional de 10% ao Brasil, com a alegação da necessidade de se restabelecer o equilíbrio e, entre aspas, a reciprocidade comercial, não reflete a realidade. Em defesa dos trabalhadores e das empresas brasileiros, à luz do impacto efetivo das medidas sobre as exportações brasileiras e em linha com seu tradicional apoio ao sistema multilateral de comércio, o governo do Brasil buscará, em consulta com o setor privado, defender os interesses dos produtores nacionais junto ao governo dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que se mantém aberto ao aprofundamento do diálogo estabelecido ao longo das últimas semanas com o governo norte-americano, inclusive tem notícias aí de que já se tem uma data marcada para a reunião entre o Ministério das Relações Exteriores e o governo norte-americano para reverter as medidas adicionais anunciadas e contrarrestar seus efeitos nocivos o quanto antes. O governo brasileiro avalia todas as possibilidades de ação para assegurar a reciprocidade em comércio bilateral, inclusive recurso à Organização Mundial do Comércio, em defesa dos legítimos interesses nacionais. Nesse sentido, o governo brasileiro destaca a aprovação pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados do projeto de lei da reciprocidade econômica, que foi aquele que a gente acabou de ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai seguir com atualizações aí sobre essa matéria e até mais.